Deus seja louvado. E aí, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo aí na graça de Deus. Deixa eu dar uma arrumada aqui na câmera aqui. E espero que esteja tudo tranquilo aí na graça de Deus, que Deus abençoe a família inteira, todo mundo. Vamos aí pro finalzinho, o último vídeo, os 10 vídeos aí sobre os 10 produtos, as 10 condições que o dinheiro não pode pagar, não pode comprar. Como não podia deixar de ser, o último é indubitavelmente o mais importante, é o mais fantástico de todos. E você pode ter dinheiro, você pode ter fortuna, você pode ter ouro, prata, joias, você pode ter a fortuna que tiver, mas você não pode pagar o preço da sua alma, a salvação da sua alma, a interação, a compreensão e a entrega da sua alma para nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da sua alma. Ele é o Salvador da sua alma. Então, para Deus, esse reconhecimento que nós temos de sendo Ele o grande Criador, sendo Ele o grande provedor, sendo Ele o grande proporcionador de todas as benéfices que nós temos como seres humanos, como moradores de um planeta onde temos todo um equilíbrio, toda uma condição exatamente comedida para a nossa sobrevivência e até mais a nossa própria evolução. Chegamos à conclusão de que não há uma possibilidade, senão essa única, de aceitação de um Cristo, um Jesus, um Messias, um ungido. Cristo significa ungido, um ungido do próprio Deus, para que salvasse a nossa alma dessa condição pecaminosa, dessa condição sofredora, dessa condição de vazio, dessa condição de falta de perspectivas, falta de senso, a falta de lógica e objetividade que permeiam toda a mente de um homem, toda a mente de um ser, uma criatura que se afasta de Deus. Bem-vindos aí ao canal Mais um Exateu. Como não poderia deixar de ser, estamos aqui falando para os ateus, para aqueles que foram ateus e para aqueles que também não são ateus. E aí, às vezes temos um pequeno confronto aí com pessoas ateias que têm algumas questões, que têm algumas indagações. Então, hoje, como estamos nesse mundo desvairado, numa busca insana pelo dinheiro, e tudo é o dinheiro, 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 e então eu resolvi fazer essas 10 coisas que vocês poderão ver que elas são, não só são imprescindíveis, elas não podem ser substituídas, não tem como você substituir isso aí. E o detalhe mais importante, não tem como você pagar monetariamente por elas. Então, a forma de pagamento são outras. Então trouxe aqui vários exemplos sobre a comida, a bebida, a dormida, o apetite, a moradia, a felicidade, a alegria, o amor. E agora estou trazendo aqui o último. O último pela condição de que o nosso trato foi fazer 10 vídeos. Obviamente, como eu disse, isso pode se estender indefinidamente. Então a gente pode falar o resto de nossas vidas sobre coisas que o dinheiro não compra. Então, obviamente, só para resumir e aí dar um direcionamento àqueles que tiverem o desejo, que sentirem no coração a vontade de conhecer essa gama de grandes prazeres espirituais que são declarados nas Escrituras Sagradas, nas Bíblias, por favor, não se façam de rogado. E estudem a Bíblia, analisem a Bíblia e verão todas essas mazelas, essas dores dirimidas
com as palavras que estão no interior da Bíblia. E toda a sabedoria que nós podemos absorver direto do próprio Deus. Nós vemos que é realmente uma guia divina para o homem. Então, são guias divinas para o homem. E nesse último vídeo, trago agora essa condição da alma, não por ser o último, poderíamos falar indefinidamente, mas para findarmos aqui os 10 vídeos e partirmos para outras diretrizes, outros conhecimentos, outras perspectivas, outras dores que eu sofri em minha própria pele, e por isso, como ex-ateu, eu sofri isso em minha própria pele, e automaticamente, por empatia, nós temos certeza que a dor que fere em mim, obviamente, fere em você, fere no irmão, na irmã, no amigo, até no inimigo. Todos nós padecemos das mesmas dores. E se temos um momentum de alívio, e vemos que essa condição ela nos traz uma satisfação que não é pueril, que não se desmancha, não se desvanece em fração de segundos, ou minutos, ou horas, mas que ela sim se torna, ela perdura por tempo indeterminado. Por que não dividir com as pessoas ao nosso redor? Então esse é o intuito, graças a Deus. Estou muito contente. Terminei essa missão que acredito dada pelo próprio Divino. Então, ele deu a condição da disciplina, de você colocar um objetivo, iniciar esse objetivo, e por mais problemas e dificuldades e intempéries e contratempos que tenhamos, consigamos, então, finalizar a obra que iniciamos. E nada mais prazeroso, nada mais gostoso, nada mais salutar do que você terminar uma obra, embora muito pequena, embora pequenina, satisfatória. Então, está terminada, graças a Deus. Vou fazer aquele paralelo que sempre faço, sobre a Bíblia também. Então, colocando os paralelos. Mais uma vez, nós temos dezenas, não me recordo se centenas, mas dezenas me recordo. Obviamente não vou lê-los todos, porque não é uma leitura da Bíblia. É só um paralelo para que você, que ouvir, que escutar, que se sentir mais aliviado, ou mais curioso, ou mais instigado a provar se isso realmente é real, você já tem um norteamento, você já tem um norte para você seguir. Leia a Bíblia. Não deixe que ninguém leia a Bíblia para você, inclusive quem vos fala. Inclusive eu mesmo, eu vou ler algumas partes aqui. Por favor, não creia no que eu estou lendo. Faça um paralelo, faça as anotações, vá e busque. Existe uma determinação do próprio Cristo que diz assim: examineis as Escrituras, pois são elas que de mim testificam, e são nelas que buscai guardar o amor divino, o amor eterno, o amor de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria divina. É ela que de mim testifica. Está em João 5,36 até o 39, se não me falha a memória. Existe uma outra parte que diz: por que errais? Por que cometeis pecados? Porque vós não conheceis as Escrituras e também não conheceis o poder divino, o poder de Deus. E aonde está esse conhecimento? Esse conhecimento está aqui, está nas Escrituras. Então, leia. Uma coisa que eu acho muito interessante é que quando eu era ateu, eu já havia lido a Bíblia. Ainda não estava no momento da compreensão total, plena,
e clara, e ainda não está. Então, existem passagens aqui, são as chamadas passagens escatológicas, que são as passagens que falam sobre o futuro. E quem é que sabe do futuro? Qualquer um que disser para você que sabe do futuro é um mentiroso. Ele está mentindo para você. Porque se é futuro, a própria Bíblia diz que o futuro só a Deus pertence. Então ele conhece o futuro. Os outros inventam, vivem num mundo de faz de conta. E para que você não seja enganado, para que você não sofra, para que você não tenha amarguras, para que você não tenha decepções. Penso até em fazer um vídeo futuro aí, não muito longínquo, sobre decepções. Por que nos decepcionamos? Então, não espere que ninguém leia para você. Vá lá, compre, peça, adquira uma Bíblia e leia. Ao término da leitura da Bíblia, eu garanto a você, você será uma outra criatura. Você será um outro ser humano. Combinado? Então tá bom, eu vou fazer esse paralelo rápido aqui, vou ler alguns trechos que eu separei, então bem rapidinho, só para a gente fazer realmente o paralelo e fazer o direcionamento para uma leitura posterior, na sua casa, com a sua calma, com a sua tranquilidade. Que são... Bom, eu acabei perdendo aqui, mas deixa eu ver onde é que está. Achei aqui, achei. Nós temos aqui Lucas 19:10. Vai anotando aí, Lucas 19:10. Atos 16:30. Atos dos Apóstolos, cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Romanos 10:9. Efésios 2, capítulo 2, versículos 8-9. João 5:24 e muitos outros. Fiz apenas uma pequena anotação aqui. Vou ler um deles, talvez dois, só para ilustrar que essa validação da salvação da sua alma, essa consciência que brota, esse iluminar, esse brilho que resplandece a nossa vida, os nossos olhos, a nossa pele, o nosso coração, os nossos pulmões, não pode ser pago monetariamente, não pode ser pago com dinheiro, não pode ser pago com fortunas, com riquezas, com prata, com pedras preciosas, mas sim, vamos lá, Atos 16:30, 16, capítulo 16, 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então isso aqui é um soldado, ele indagando. A Paulo e Silas, ele havia aprendido Paulo e Silas, e acontece um evento miraculoso, não vou entrar em todos os detalhes, que é um pouco extenso. E aí ele ficou encantado com aquele milagre, e ele pede para que Paulo e Silas lhe digam como aquilo é possível. E ele reconhece aquele poder sagrado naqueles homens. E ele pergunta: o que preciso fazer para salvar a minha alma? E aí eles lhe respondem. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, o preço, o valor para que você salve a sua alma é a crença no Senhor Cristo, no Senhor Jesus Cristo, em Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, de todo o universo, de todas as condições físicas, fisiológicas, matemáticas, filosóficas, científicas, com padrões ou fora do padrões, com simetria e ou assimetria, todas essas maravilhas e inconstâncias e constâncias que temos ao nosso redor, quando você crê que esse ser onipotente, onipresente e onisciente ressuscitou o Cristo dos mortos, então essa crença, essa fé
que faz com que você pague o preço da salvação da sua alma, e não o dinheiro. Temos outro aqui, Romanos 10 e 9. Vamos ver se eu consigo achar Romanos 10 e 9 aqui rápido. 10 e 9? 10 e 9. Romanos 10 e 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então temos aqui mais uma afirmação e deixa eu arrumar aqui mais uma confirmação que a busca, o pagamento, o preço é a crença, é a fé. E essa crença e essa fé será o pagamento para a salvação da sua alma. Esse brilho de consciência, essa fagulha, quando você abre os olhos de manhã, você desperta e aquela coisa que brilha no seu consciente, no seu subconsciente, no seu espírito, na sua alma, na sua base craniana, no seu interior, no seu coração, nas suas entranhas, esse pequeno lampejo de vida, de vivificação, ele é pago com o preço da salvação através da sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos uma outra aqui, deixa eu ver. Efésios 2, 8 e 9. Vamos ver aqui, Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Então aí fecha com chave de ouro. Tem outras eu não vou nem ler, porque esse aqui já fecha com chave de ouro. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de você, é dom de Deus. Então nós temos dois combos aqui, 2 em 1, né? Já deu o combo aqui. Então você tem pela fé e pelo dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, para que ninguém se glorie, o próprio Deus já fornece esse caminho. Ele fomenta, ele cria no seu interior o desejo de tudo aquilo que você quer também. Então, ele, dentro, imerso em seu poder, tem essa possibilidade de presentear-lhe com os bons desígnios também. E o faz maravilhosamente bem. Porque somos feitura sua, somos criados por ele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então foram preparadas as coisas boas para que pudéssemos andar nela, sobre ela e dentro dela. Então, fica terminado aí esse último contrapeso dessa última maravilha que nós temos aí, que é a fagulha do ser. Essa semente do bem que está instalada em todos os seres que foram criados por Cristo, por Deus, essa fagulha, essa centelha que nos ilumina todos os dias da manhã, ou que nos mantém acordado todas as noites ou todas as tardes e nos impulsiona ao trabalho, ao estudo e à criação do bem, ela resplandece e é negociada através da fé em Cristo Jesus. Então eu espero que tenha ficado claro. Mais uma vez aconselho aí para que todos leiam as Escrituras, para que leiam de Gênesis a Apocalipse e para que se aferreiem essa ideia e essa necessidade da observância da palavra de Deus, para que tenhamos uma condição de vida que nos traga felicidade, como falamos nos outros vídeos, que nos traga alegria, que nos traga segurança, que nos traga o apetite, que nos traga a sede, que nos dê tempo e todos os outros aspectos dos outros 10 vídeos que a gente conversou aqui, que foram presenteados a nós por Deus com a sua permissão, para que pudéssemos ter essa iluminação de parar,
5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos para refletir, fazermos essa reflexão do poder incomensurável desse Deus vivo, um Deus criador, um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Amém, meus irmãos? Amém, meus amigos? Espero que Deus toque no coração de vocês. Espero que essa palavra possa encontrar corações como o meu, que viviam em devaneios, viviam em uma busca incessante sobre o saber, o compreender e o se achegar a Deus, e que assim possam ter uma paz, uma tranquilidade, uma vivificação espiritual, mental, física. Lembrem-se, nada disso é para criar um demérito contra o dinheiro, criar um demérito contra as negociações, criar um demérito contra os investimentos, assim como fiz o outro vídeo, mostrando que o dinheiro, a parte monetária, nada mais é do que uma ferramenta para que possamos adquirir as nossas necessidades físicas também. Mas a necessidade clara, óbvia, patente, de colocarmos o dinheiro no seu lugar. Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar, Deus na posição de proeminência máxima, e o dinheiro no seu devido lugar. Então você vai ranqueando lá, fizemos esses 10 vídeos, você vai ranqueando vídeo por vídeo, depois tenho fé em Cristo que vocês mesmos podem observar os outros poderes e as outras manifestações que estão em volta de todos vocês e verem o ranqueamento real do dinheiro. Tem o seu valor? Sem dúvida alguma, indubitavelmente. Porém, basta colocá-lo no lugar certo. E o resto vos será acrescentado, como diz a própria Bíblia. Amém? Deus abençoe a todos. Um dia maravilhoso. Estou muito contente, muito feliz poder terminar esse vídeo, essa saga, como eu tinha dito, essa brincadeira aí de uma saga dos 10 vídeos. E vamos em frente esperando o que Deus nos proporciona. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.